dessa terra. Olá, meus amados, graça e paz. Tudo bem com vocês? Em Cristo Jesus, eu espero que sim. Confiando nesse Deus, tenho plena certeza que sim. Amados, mais uma vez, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos no amor do Senhor Jesus, na pessoa do nosso Deus, para assim estarmos crescendo mais uma vez e assim sendo alimentados, né? Através da pessoa do seu pastor, que Deus assim esteja me usando de maneira sobrenatural, o jeito e maneira dele, né? Então, no nome de Jesus, nós estaremos agora lendo na carta aos Filipenses, capítulo 3, nós estaremos lendo dos versos 13 aos versos 14. E com isso, irmão, estaremos crescendo na graça e no conhecimento. Isto é imprescindível em nossas vidas, como cristãos, como servos do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Carta aos Filipenses, né, capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Irmãos, não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Santo e eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, que nesse momento, em oração na tua presença, meu Deus, te pedimos ao Pai que o teu Espírito Santo, meu Senhor da glória, esteja nos conduzindo, Senhor. Não somente a mim, mas a todo aquele que nos assistem, Senhor da glória, através da mídia, Senhor, através da tecnologia. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos, Senhor, que a unção do teu Espírito Santo esteja, meu Senhor da glória, conduzindo-me, Senhor, usando-me, ó Deus, de maneira sobrenatural. Sabe, Pai, nós dependemos unicamente e exclusivamente do Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, usa-me para honra e glória e louvor do teu nome, conforme a tua vontade, meu Deus, mas não a minha. Sabe, Pai, se depender de mim aqui não sai nada, porque sou falho, pecador e errante. E o Senhor é um Deus lindo, maravilhoso, justo, perfeito, meu Senhor. Ó Deus, usa-me, meu Senhor, conforme a tua vontade. Deus, em nome de Jesus, que assim nós oramos e assim te pedimos. Amém. Queridos, é imprescindível a gente aprender e estar cada vez mais se qualificando na palavra do Senhor. Irmãos, igreja não é somente chegar, conhecer os irmãos e pronto, e sentir euforia no culto, e sabe, irmão, sentir alegria é muito mais do que isso. A liturgia do culto, ela precisa ser, né, quando Paulo diz aos Romanos que o nosso culto ele tem que ser um culto racional, né? E isso está registrado, pode ler, pode conferir depois, Romanos 12, primeiro versículo. Rogo-vos, irmãos, por amor a Deus, né, que apresentei os vossos corpos santo e agradável como sacrifício vivo, e sabe, e que o nosso culto ao Senhor seja um culto racional. Romanos 12, primeiro versículo. Então, no nome de Jesus, como nós acabamos de ler, carta aos Filipenses 3, versículo 13 e versículo 14. Eu gostaria muito de dividir essa mensagem agora em duas partes. Por exemplo, a primeira parte nós estaremos trabalhando, irmão, em nome do Senhor Jesus. Nós estaremos, eu e você estaremos centrados, né? Aqui, em nome de Jesus,
uma carta anterior a essa, que é a carta aos Efésios. Né? Carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 10. Por favor, volte um pouquinho na sua Bíblia e nós estaremos lendo carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 10. Que diz assim, meus amados. Olha só que lindo. E foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Onde é que eu quero chegar? Primeiro eu quero falar para você o tema da nossa mensagem. O tema da mensagem é a igreja em pleno século XXI. Né? Vou repetir o tema da mensagem de hoje. A igreja em pleno século XXI. Irmãos, em nome de Jesus, nós estaremos tratando hoje, né? Ou seja, a mensagem será tratada em duas partes. Ou seja, nessa mensagem quero trazer uma realidade cristã genuína. Amados, olha, eu quero trazer a você, para que você entenda bem, o que é uma igreja hoje em pleno século XXI. Como vem sendo a igreja do século XXI. Mas eu quero fazer um paralelo também com as igrejas lá da Ásia Menor, lá do Apocalipse. Nós vamos dar uma viajada, vai ser muito legal. Não vai ser na maionese, mas vai ser no Espírito, no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, no nome de Jesus, nós estaremos crescendo e muito. Amados, olha o que Paulo diz aos crentes de Éfeso, né? Carta de Efésios 3, versículo 10. Esse capítulo, ele trata e fala muito aos gentios, né? Lá na região de Éfeso, lá na igreja de Éfeso. E Paulo tratava, literalmente, esse capítulo está voltado mais para o gentio. E foi assim, né? Como diz o versículo, e foi assim para que agora, pela multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades das regiões celestiais. É imprescindível, irmão, eu e você, crescer na graça e no conhecimento, para que não sejamos levados por qualquer vento de doutrina, né? Emoções e tudo mais é o que a gente presencia hoje nas igrejas. Infelizmente, umas buscam conhecimento, outras buscam emoções, outras buscam prosperidade, riqueza, não é? Mas a gente precisa entender a essência do cristianismo. Qual é a verdadeira definição do cristianismo? É o amor, a entrega a Cristo do amor dele para conosco e assim o nosso para com ele, o prazer de se entregar. Então a gente precisa entender, irmão, em nome de Jesus. Por isso que eu quero trazer aqui um fato que retrata também, né, da questão da gente entender tudo que Deus quer, que entendamos dele para com ele e para ele. Irmãos, o nosso maior problema é que a gente só quer esperar de Deus, mas a gente não quer dar nada para Deus. Vamos mudar esse pensamento, vamos mudar essa ideologia, vamos mudar isso. Precisamos entender de fato. Amém, queridos? Então, vamos lá em nome do Senhor Jesus. Irmãos, quero trazer aqui um fato que retrata de um camarada que ele foi imperador de Roma, um dos imperadores de Roma, né? E esse camarada chamava-se Tito Flávio Domiciano, conhecido mais como Domiciano, né? Ele reinou o Império Romano de 14 de outubro até o ano de 81, até seu assassinato em 18 de setembro de 96. Ou seja, ele reinou
ele começou a reinar em 14 de outubro do ano de 81, até seu assassinato em 18 de setembro de 96. Foi esse mesmo imperador que deu a ordem para jogar o apóstolo João em um caldeirão de óleo quente, ou seja, de azeite quente, fervendo. E quando João literalmente ele escapou, na verdade, ele teve o livramento de Deus, saiu totalmente ileso. Domiciano não parou por aí, né? E o que é que ele faz? Ele pega o apóstolo João, joga lá na ilha de Pátimo. Então, esse mesmo Domiciano, irmão, ele rogava para si o título de Deus. Foi ele quem mandou exilar João na ilha de Pátimo, que ficava no mar Egeu. E essa mesma ilha, ela é uma ilha pequena e vulcânica. E foi lá que João ficou exilado. Aí, irmãos, olha, você sabe o que eu vejo? Em todas as situações, Deus tem um propósito. Pensa comigo. Em todas as situações, Deus tem um propósito. Vejamos. Deus tira João daquele caldeirão com azeite fervendo e faz Domiciano enviar João para o exílio, né? Lá na ilha de Pátimo, com vários propósitos. Por exemplo, você lembra, né? Quando eu falo assim, com vários propósitos, Deus tem a maneira dele trabalhar. Olha só, eu não sei se você lembra, mas em Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Davi, o salmista Davi, o rei Davi, ele traz 3 atributos lindos para Deus, que só pertencem a Deus: a onisciência, a onipresença e a onipotência. Por exemplo, no Salmo 39, o salmista deixa bem claro. Do Salmo 139, do 1 ao 7, literalmente, Deus é onisciente. No Salmo 139, do 8 ao 12, Deus é onipresente. Do Salmo 139, do 13 ao 18, ao 21 mais ou menos, Deus é onipotente. Especificamente, se você quer tirar dúvida depois, pode ler. O Salmo 139, o versículo 1, 2 e 6, literalmente o salmista faz as colocações dele lá. Deus é onisciente. No Salmo 39, versículo 8, Deus é onipresente. Lembra? Se eu me esconder, for sair da tua presença, ali tu estás. Não importa onde eu esteja, ali o Senhor está. E no Salmo 139, versículo 16, é lindo quando o salmista faz uma colocação assim, quando ele diz assim: eu ainda era informe. Tem algumas traduções que diz: eu ainda era substância e os teus olhos já me viram. Olha só, irmão. E é isso que o seu Deus e o meu Deus é. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Mas vamos dar continuidade. Vale aqui entender e aprender tudo isso, irmão. Vamos entender um dos propósitos de Deus, levando o apóstolo João ao exílio. Sim, por que não? Por exemplo, quando Deus, na sua magnitude, no seu poderio, na sua misericórdia, no seu amor para com a minha vida e para com a tua vida, quando Ele coloca Jesus na cruz, Ele tem um propósito, né? De salvar o homem, porque o diabo, ele literalmente, ele danificou, estragou o primeiro plano de Deus, fez o homem puro e perfeito, sem mácula, quer dizer, sem mancha. Olha, irmão, para falar diretamente com as igrejas, por que Deus, nesse propósito, faz com que Domiciano leve, dá ordem para
exilar João lá na ilha de Patmos, como eu já te falei, para falar diretamente com as igrejas. Um dos propósitos é para falar com as igrejas da Ásia Menor, ou seja, as 7 igrejas da Ásia, lá do Apocalipse, começando no capítulo 2 até o capítulo 3. Olha só, amado. E aí vem as revelações, entendeu? E é isso que eu e você precisamos entender da parte de Deus na tua vida e para a minha vida. Amados, olha, começa mais ou menos assim, o diálogo de João com Jesus. Ou seja, o diálogo de Jesus com João, né? Lá em Apocalipse 1, versículo 18 e versículo 19, eu vou fazer questão de ler para você. Eu não sei se você lembra, mas o versículo que nós acabamos de ler, que será tratado na primeira parte, foi assim para que agora, né, através da igreja e pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Irmãos, a multiforme, quando o apóstolo Paulo diz pela igreja, a multiforme, você tem que ter, irmão, em nome de Jesus, a forma do amor, porque multiforme quer dizer várias formas, né? Você tem que ter a forma do amor, a forma do espírito de mansidão, como Moisés tinha, a ousadia que Paulo teve, o discernimento que Paulo teve, sabe, de pregar, de evangelizar. Um dos maiores missionários que já existiu, o apóstolo Paulo. Então nós precisamos entender, e ele é o maior autor da Bíblia. Eu e você precisamos entender isso para que venhamos crescer na graça, meu irmão. Pensa comigo, no nome do Senhor Jesus. Olha, amados, olha o que é que Jesus diz a João. O verso 19, ele diz, olha, escreve essas coisas. Aqui você já viu, aqui você está vendo agora, e as que hão de ver, ou seja, as que hão de acontecer. Vamos lá? Apocalipse 1, versículo 18 e versículo 19. Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Olha o versículo 19. Escreve, pois, as coisas que tem visto, irmão, passado, as que são presente, e as que, depois destas, hão de acontecer. Meu Senhor da glória, que o Senhor esteja abrindo a minha mente e a mente de todos que estão assistindo nesse momento essa mensagem, no nome do Senhor Jesus. Eu e você precisamos entender isso, irmão. Daí vai começando. Partindo daí começa todo o processo, né? Onde eu quero e pretendo chegar com você e para você. O que é que eu quero? Que você cresça na graça e no conhecimento e entenda todos os propósitos de Deus para a tua vida e para a minha vida. Onde é que eu quero chegar, irmão? Olha a realidade das igrejas da Ásia Menor. Jesus começa a caminhar dentro das suas igrejas, ele traz à tona as práticas, condutas de todas, uma a uma. Vejamos. E as igrejas são, se você tem dúvida, confere lá, não é? Apocalipse 1, versículo 11. Jesus dá um nome das 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. As 7 igrejas da Ásia. Eu e você precisamos entender isto. Amados, quero aqui ressaltar a colocação de Paulo em Efésios 3:10. Foi assim para que agora, pela multiforme, seja conhecida a sabedoria de Deus. Pastor, como é isso? Aí eu te pergunto, como é a tua conduta perante a sociedade, perante a família, perante os amigos,
perante os parentes. E aí, como é? Como tem sido a tua conduta? Eu quero perguntar isso para você. Vamos começar aqui. Eu fico imaginando, né? Jesus passando dentro das igrejas e dando o diagnóstico de cada uma. Começando a partir do capítulo 2, do primeiro versículo, literalmente. Eu não sei como é que você vai entender isso, mas eu preciso e pretendo que você entenda muito, mas muito bem. Como eu falei, a partir do capítulo 2 de Apocalipse, no primeiro versículo, Jesus começa assim: eu conheço vocês e bem sei como são as obras de cada um de vocês. Jesus sabe o que você faz na igreja. Jesus sabe o que você faz na sua casa. Jesus sabe o que você faz no seu banheiro. Aquilo que o teu pai não sabe, não vê, não conhece, tua mãe, teu parente, teu amigo, até mesmo teu pastor. Jesus sabe. E Ele está onde você está. Lembra? E Ele garante isso, e Ele promete isso, que estaria conosco todos os dias. Se você ler em Mateus 28, versículo 20, você vai entender em diante. Ele diz: me dá todo o poder nos céus e na terra. E Ele diz: estaria convosco todos os dias até a consumação do século. Vale lembrar, aqui também vale ressaltar, Provérbios 15, versículo 3. Né? Porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Lembra que eu te falei? Dos 3 atributos que pertencem somente a Deus. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E você precisamos entender isso em nossas vidas. Irmãos, olha, foram 7 igrejas da Ásia Menor, está registrado lá no Apocalipse, como eu te falei, o nome das 7 igrejas. Irmãos, olha, para 5 das 7 igrejas, Jesus usa a mesma fala: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Essas 5 são elas: Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Jesus usa a mesma fala, a mesma linguagem, tudo, literalmente. Irmãos, olha, para 4 igrejas também, vale aqui ressaltar, Jesus faz elogio, mas também crítica duras, severa. Jesus é contundente, literalmente, irmão. E para 2 igrejas ele faz elogio e não tem repreensão e nenhuma censura. Eu vejo como esse Jesus é lindo. E ele age de maneira corretíssima, linda e maravilhosa. Irmãos, olha, mas para a igreja de Laodiceia, para essa igreja, crítica, dureza, repreensão e muita censura. Vamos aprender isso hoje. Vamos escutar tudo isso em nome de Jesus. Irmãos, olha, eu gostaria que você estivesse muito atento naquilo que Deus tem para a tua vida, através dessa mensagem e nesta mensagem. Por favor, em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você entendesse isso, como diz lá em Lucas, capítulo 16, versículo 8. Jesus faz uma afirmação de que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então eu gostaria, né, que você estivesse acompanhando, sabe, irmão, esquece como está a tua casa agora, foca somente na mensagem. Você vai aprender muito agora no nome do Senhor Jesus. Vamos começar pela primeira igreja. E a primeira igreja é a igreja de Éfeso, não é? Eu fico imaginando Jesus passeando em todas as 7 igrejas. E eu fico imaginando Jesus passeando nas igrejas de hoje também. Qual seria o diagnóstico das igrejas de hoje? Né? Qual seria?
Ih, pastor, é complicado. E é mesmo. Mas vamos lá. Jesus começa a passear pelas igrejas, pelas 7 igrejas, e ele começa pela igreja de Éfeso. E ele diz, Jesus elogia a igreja de Éfeso pela sua firmeza, pelo seu conhecimento teológico e pelo seu zelo e cuidados doutrinários. Era uma igreja que não suportava falsos apóstolos e também não suportavam os nicolaítas. Literalmente, era uma igreja que não tinha heresia, tinha zelo de conhecer bem a Bíblia, de ele ser conduzido pela Bíblia. Mas Jesus, por fim, ele diz assim, mas tenho, porém, contra ti algo muito sério. Sabe o que era, irmão? A igreja de Éfeso, literalmente, eles abandonaram, perderam o primeiro amor. Isso é muito grave nas igrejas. Tem pessoas que chegam na igreja hoje, chegam naquela euforia, naquele amor, daí a pouco começa a esfriar, e vai esfriando. Mateus 24:12, lembra? E por se multiplicarem a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Está falando do povo dele na igreja. E a igreja de Éfeso perdeu o amor, abandonou o primeiro amor. Ou seja, a igreja de Éfeso não tinha amor. E eu queria que você entendesse isso nessa mensagem de hoje. Mas vamos para a segunda igreja. A igreja, sabe qual é a segunda igreja? A igreja de Esmirna. Jesus começa falando à igreja de Esmirna: conheça a tua tribulação e a tua pobreza, mas algo eu tenho te falar, tu és rico. Eu fico imaginando como que Jesus fala isso, né? A igreja de Esmirna era uma igreja pobre. Mas Jesus diz, aqui em cima tu é rica. Irmãos, olha, não adianta a gente ser rico aqui na terra e ser pobre diante de Deus. Pensa nisso, por favor. Amados, olha, para nós, na verdade, o que é uma igreja rica? É aquela igreja que tem 2.000 membros, 1.000 membros, 3.000 membros, e está na mídia, na televisão, membros elitizados. Para Jesus não, irmão. Para Jesus isso não é riqueza. É apenas número, e de repente não é um número contundente, reluzente como Cristo. Pensa. Uma igreja rica para Jesus é quando aquela igreja segue os princípios bíblicos e doutrinários daquilo que é bíblico e ama de verdade. Sabe, irmão, nós precisamos entender isso no nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Olha, a colocação de Jesus, tu és pobre na terra, mas aqui no céu, tu és rica. Amado, Jesus não se deixa enganar, sabe, com performance humana. Não. Ele literalmente, o que é que ele quer? A essência do cristianismo, a essência do amor. Na mensagem da semana passada, por que o homem está condenado? Eu deixei bem claro que o sacrifício de Cristo só é válido quando o ser humano entrega a vida para Jesus. Enquanto o ser humano não entende isso, negativo, irmão, sinto muito. Mas o sacrifício de Jesus para ele não foi válido. Procure entender isso. Vamos para a terceira igreja. Olha como Jesus começa falando com a igreja de Pérgamo, né? Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Literalmente, pode conferir lá. Literalmente, Jesus disse que a igreja de Pérgamo é trono de Satanás. Eu vejo que uma das razões pelas quais Jesus diz que a igreja de Pérgamo, né, ali estava o trono de Satanás, porque Pérgamo tinha uma sede, um templo de Esculápio. E foi muito interessante isso quando eu estava num seminário, que eu aprendi isso, que eu vi. Foi muito, sabe, irmão, foi algo assim tremendo.
Falei, meu Deus, que coisa linda. E Esculápio, irmão, era conhecido como o Deus da cura. E ele tinha uma marca, tinha um símbolo, né, desse Deus pagão. Era uma serpente. Por isso que você, hoje, né, você vê no jaleco dos médicos, dos enfermeiros, em algum jaleco de farmacêutico, que você vê uma serpente assim, né? Eu não sei se é um cálice, eu não sei o que é, que tem a serpente. Isso vem de Esculápio, vem lá de Pérgamo. Então nós precisamos, pastor, mas para que tudo isso? Para você ter conhecimento, para você entender. Tudo que a Bíblia declara, fala e é toda a veracidade da Bíblia. Eu e você precisamos entender isso. Então, no nome do Senhor Jesus, fica atento em tudo que você vai escutar. Amém? Vamos para a quarta igreja. Jesus se dirige à igreja de Tiatira e elogia. Vocês têm muito amor, o teu serviço, sabe, junto com as tuas obras, estão crescendo e muito. Tanto que as obras de vocês agora estão muito maiores de quando vocês começaram. As obras agora estão muito grandes. Parabéns para vocês. E tem mais, irmão. Jesus disse que a fé deles era linda, contundente, reluzente, maravilhosa. Mas Jesus, porém, tenho contra ti algo terrível. É que vocês toleram a falsa profetisa Jezabel, que induz o meu povo para se prostituírem. Amados, olha, vocês perceberam algo? A igreja de Éfeso não tinha amor, mas tinha doutrina. A igreja de Tiatira, você vê, né? Tinha amor, tinha tudo, tinha fé, mas tolerava. Eu estou dando uma das razões, porque se você ler lá, a igreja de Tiatira tinha muitas coisas erradas. Pensa nisso, por favor, mesmo. Pensa. O que é que Jesus quer de você? Abre a tua mente, abre o teu coração para Ele. Abre o teu ser. Tira todas as arestas, tira todas as reservas. Sai do teu trono e vem para o trono de Deus. Sai do teu reino e vem para o reino de Deus. Pensa nisso, por favor. Vamos para a quinta igreja. Sardes, não é? Sardes era uma igreja que eu quero que você entenda. Eu fico imaginando Jesus andando pela igreja de Sardes e ele dá o diagnóstico, né? Sardes, irmão, podemos afirmar, né, segundo os teólogos e os historiadores, que era uma igreja bem viva, sabe, irmão? Ou seja, bem avivada. Talvez as liturgias de seus cultos, os louvores eram muito assim, sabe, irmão? Maravilhosos. Chamava atenção, eram empolgantes, chamativos, impactante. Mas Jesus olha para a igreja, para essa mesma igreja, e literalmente ela diz assim: não, toda essa euforia de vocês na liturgia do culto e na igreja de vocês é um brilho enganoso, é um brilho utópico, ou seja, utopia, um brilho ofuscado. Então, eu gostaria que você entendesse isso. O relato e diagnóstico de cada igreja. Irmão, nós precisamos entender isso, né? A igreja de Sardes tinha essa liturgia do culto bem animadora. Mas Jesus diz: não é somente isso que eu quero. Não. Realmente, eu não quero meu povo triste. Mas também eu não quero um brilho que seja ofuscado, um brilho de utopia. Pensa, irmão. Vamos para a sexta igreja. Você vai ver onde eu quero chegar. Irmãos, olha, eu fico impressionado com as colocações de Jesus. A igreja mais fraca, Jesus olha para ela, não é? E diz que era a igreja de Filadélfia. E diz para ela: eu conheço as tuas obras.
Tu tens pouca força, tu és fraca, mas diante de ti eu coloquei uma porta aberta. Oh, aleluia! Mas eu quero trazer para você aqui que você é a igreja. E eu fico imaginando, será que Jesus tem várias portas abertas para você? Devido às tuas condutas, às tuas práticas. Pensa comigo. Serve ao Senhor com alegria, em nome do Senhor Jesus. Olha, irmão, para esta igreja fraca, Jesus abre a porta e ele diz, olha, a porta que eu abro, ninguém fecha. Porém, a porta que eu fecho, ninguém abre. Então pensa nisso, por favor. Filadélfia era uma igreja que agradou ao Senhor. Pensa no nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Vamos para a 7ª igreja e última da Ásia. Essa igreja era complicadíssima. A igreja de Laodiceia, Jesus diz, conheço as tuas obras, que não és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Irmãos, olha, a igreja mais rica, mais poderosa, ele diz, tu és pobre, miserável e nu. Aconselho-te de mim, que compre ouro refinado e tire toda a tua vergonha da tua nudez, tire a cegueira espiritual. Irmãos, olha, a igreja de Laodiceia era uma igreja sem identidade cristocêntrica, cristológica. Eu queria tanto que você entendesse isso, no nome do Senhor Jesus. Era uma igreja sem identidade espiritual. E tem muito crente nas igrejas que está sem identidade espiritual. Agora eu fico imaginando aqueles que estão fora e afastados da igreja. Pior ainda. Pensa nisso, por favor. Irmãos, olha, repetidamente, eu quero aqui trazer algo para você, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, olha, repetidamente Jesus falou por 7 vezes ao que vencer. Em todas as igrejas, Jesus falou assim, ao que vencer, ao que vencer. De Éfeso a Laodiceia. Jesus repete a mesma fala. Para por aí não. Você sabia que outra fala de Jesus às 7 igrejas? Olha o que é que Jesus literalmente afirmou por 7 vezes. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Eu fico imaginando aquelas igrejas que o demônio fala, o diabo fala. Para! Olha o que é que ele diz às 7 igrejas. E é isso que ele quer que as igrejas dele façam. Qual que é a regra quando uma pessoa entra em processo demoníaco, quando a pessoa se manifesta na igreja? O pastor, ou o diácono, ou o obreiro, ele tem que ir lá, expulsar e acabou. Tem que livrar aquela pessoa daquele momento que ela está passando. A cura da pessoa, irmão. Nós precisamos entender isso. Igreja não é para estar, sabe, irmão, falando com o demônio. Pensa nisso, por favor. Essas 7 igrejas, Jesus diz, por 7 vezes, ao que vencer. E por 7 vezes ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, no nome do Senhor Jesus, fica atento. Mas sabe onde eu quero chegar agora? Eu falei para você todos os diagnósticos que Jesus deu às 7 igrejas. Mas eu quero trazer para você agora a segunda parte da mensagem, que vai ser rápido. E aqui eu já finalizo a mensagem. Amém? Irmãos, olha. O texto base que nós lemos foi Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Eu quero chamar a tua atenção aqui em uma colocação do apóstolo Paulo. Olha o que é que Paulo diz. Quando nós lemos no início da mensagem. Irmão, não julgo que eu tenha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam.
Eu quero trazer para você aqui, em nome do Senhor Jesus, não é? Para a honra e glória do nosso Deus. Eu não sei se você lembra, mas no começo da mensagem eu falei que estaria tratando com você a primeira parte da mensagem. E agora vamos tratar e finalizar, né, a mensagem com a segunda parte, ressaltando uma realidade cristã genuína. Lembra que eu falei no início? Não é? Eu amei no início da mensagem, por exemplo, o texto básico, quando da leitura, que Paulo diz: olha, uma coisa faço. E você, como servo, como cristão, para de ficar reclamando. Ah, por que isso? Não, olha o que é que Paulo diz. Uma coisa faço. Eu faço acontecer, eu faço fazer com que eu tenha ânimo, eu tenha força. Para de reclamar, para de murmurar, não é? Paulo não fica reclamando, Paulo não fica questionando, Paulo não murmura, ele diz: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Para de reclamar, para de questionar, para de murmurar, acredita, tenha fé, e Deus te abençoará. Pastor, meu casamento está complicado. Tenha fé, fica firme, fica ali, fica na tua postura de um cristão íntegro e verdadeiro. A tua fé precisa ser genuína e Deus vai fazer acontecer na tua vida. Eu gostaria que você entendesse isso. E o próximo versículo, que é o 14, olha o que é que Paulo diz. Olha o que é que Paulo diz. Prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Você tem que fazer acontecer. Prossigo para o alvo. Qual é o teu alvo? É o fracasso? É desistir? Não. Ah, não deu aqui. Vai dar certo ali. Hoje não deu certo, vai dar certo amanhã. Amanhã não deu certo, vai dar certo depois de amanhã. Em nome de Senhor Jesus. Pensa nisso, irmão. Diante dessa pandemia, irmão, olha só, se nós olharmos com um olhar, não crítico, mas com um olhar, com um senso crítico, né? Essa pandemia, ela é literalmente democrática. Por quê? Ela atinge branco, negro, rico, pobre, ou seja, toda a etnia de classificação social. Rico, pobre, né? Crente, não crente. Toda a etnia, irmão. Pastores, cantores. Não, irmão, ela não faz literalmente distinção. Ela é literalmente democrática. Ela atinge criança, idosos, jovem, adolescente e assim sucessivamente. Irmãos, olha, na verdade estamos de algo. Procure me entender. Nós estamos diante de algo extraordinário, literalmente. Essa Covid-19, mundialmente falando, já matou quase 500 mil de pessoas, se é que não já passou de 500 mil. Então eu gostaria que você entendesse isso. Irmãos, olha, a gente precisa entender, irmão, na verdade estamos diante de algo assim extraordinário. Qual é a pergunta que fazemos um para o outro como cristão? Qual é a pergunta que devemos indagar, fazer? Né? A nossa visão, irmão, ela, diante desses fatos, ela precisa transcender, né? E quando é que uma visão se transcende? Perante a sociedade, irmão, ele só vê aquilo que é palpável, né? Ou seja, a sociedade vê apenas aquilo que é físico, que é material, aquilo que é previsível. Mas, amados, Deus deu algo maior para a igreja. Ela foi dotada com uma percepção maior.
E sabe qual é? Ela vê além da matéria. É além de visão científica. Ela vai além. A igreja, quando está centrada em Cristo, quando está dentro dos princípios de Cristo, ela consegue ver, tem uma outra visão. Ela consegue ter uma outra visão. E sabe qual é? É a visão escatológica. Ou seja, uma visão espiritual. Irmão, você precisa entender isso. E o que é uma visão escatológica, pastor? Por exemplo, se você ler os 2 sermões proféticos, que está registrado em Lucas, no capítulo 21, e Mateus, no capítulo 24, Jesus traz para nós isso. Eu quero que você entenda aqui um pouquinho também, né? Olha só, queridos, como eu te falei, Lucas capítulo 21, num sermão profético, literalmente, olha o versículo 8. Vamos ler no versículo 8 em diante, né? Cuidado para que não vos enganem. Virão muitos em meu nome dizendo, sou eu e o tempo está próximo. Não sigais. Quando ouvides falar em guerras e revoluções, não vos assustei. É necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será agora. Preste atenção. Então lhe disse, nação se levantarão contra nação e reino contra reino. Agora olha só o versículo 11. Haverá grandes terremotos, fomes e epidemias. Tem algumas traduções que dizem pestes. Em todos e grandes sinais do céu. Em todos os lugares, irmão. Vamos lá para Mateus 24, como eu te falei. Mateus 24, que era um sermão profético de Jesus. Ele também, ele nos alerta, né? Que é o sermão profético de Jesus, que são os princípios da dores. Eu quero que você entenda isso, no nome de Senhor Jesus. Olha o versículo 6. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. A gente pensa que esse coronavírus, ou a pandemia da Covid-19, é o fim, ainda não é o fim. Isso é fato. Isso é princípio das dores. Jesus disse, lá em Lucas 21, versículo 11, ele faz essa afirmação, não é? Que teria epidemias. Já teve várias epidemias, mas nenhuma é tão cruel como essa. A AIDS, o Ebola, a peste negra. Teve várias, irmão, várias. Irmãos, olha, em nome de Senhor Jesus, fica atento, Deus quer você para Ele. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Pensa nisso. E olha o que ele diz: levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino. O que é que a gente vê hoje? Não é? Os poderosos estão se degladiando. Os políticos, cada um que queira atacar o outro. Irmão, você está saturado de ouvir somente, você na televisão, no noticiário, nos jornais, as mídias. É só o que fala da Covid-19, do coronavírus. Então, nós precisamos no nome do Senhor Jesus, irmão. Será que por causa dessa pandemia eu vou parar, eu vou fracassar? Não. Deixa eu te falar uma coisa, meu amado. Fracassado não é aquele que erra ou aquele que cai, mas fracassado é todo aquele que desiste. Não desista dos seus sonhos, das suas conquistas. Não desista. Deus é contigo e Ele irá te dar vitória. Amém. Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Que Deus esteja na tua vida e na minha vida. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos na tua presença, Senhor, e assim te pedimos. Que o Senhor esteja cada vez mais nos abençoando, nos protegendo e nos dando livramento dessa pandemia da Covid-19.
dos falsos ensinos, Senhor, e das igrejas, Deus, que não estão pregando a tua vontade de acordo com o teu evangelho. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos pela mensagem, pela palavra. Que o Senhor esteja nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Que a graça salvadora e as doces consolações do doce Espírito Santo de Deus e o amor do Pai e as inefáveis bênçãos celestiais estejam em nossas vidas, Senhor. Na vida de todo o teu povo da tua Igreja Batista Contemporânea ali em Vila Dinamarca, na vida de todos os nossos irmãos de outras igrejas que nos assistem, na vida de todos os nossos amigos, Senhor, que nos assistem, em nome do Senhor Jesus, através da mídia, da mensagem, do YouTube, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que a tua graça e a tua misericórdia permaneçam em nossas vidas. Ó Deus, livra-nos de todo o mal, de todos os perigos, de toda a astúcia do diabo e de toda a astúcia dos demônios e de toda a astúcia de todo o homem mau, cruel, violento, sanguinário. Meu Deus maravilhoso, meu Senhor da glória. Te pedimos essas bênçãos, Senhor, não porque merecemos, mas porque a tua misericórdia, Senhor, é infalível em nossas vidas. Assim nós oramos e te agradecemos pelas tuas bênçãos maravilhosas em nossas vidas. No nome santo do Senhor Jesus, que nós oramos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Paz pros cansados, tu és ninguém.